Pessoal, boa noite, a paz do Senhor a todos. Hoje nós começaremos a nossa aula de hermenêutica. Procuraremos ser bem objetivos e ao final eu gostaria que vocês participassem. Eu não estou tendo retorno de vocês da aula, mas vamos lá. Depois eu vou dar um exercício para que vocês possam me retornar e isso vai valer de nota para a prova de vocês, tá bom? Vamos lá. Então, hermenêutica. A introdução nos diz o seguinte: trata-se de uma ferramenta de trabalho indispensável para qualquer pregador e professor. Desta forma, evitar-se-á distorções teológicas e erros de interpretação. Ou seja, não se pode dispensar esta matéria. Por quê? Porque é ela que vai nos ajudar a evitarmos os erros de interpretação bíblicas que costumam surgir por aí. Há muitos erros, nos ensinos teológicos, nas pregações, nos ensinos de escola dominical, por conta do desconhecimento dessa matéria. Vamos lá. Definição do termo ou significado técnico. Ciência e arte de interpretação bíblica. Ela é ciência quando enuncia, ou seja, expõe princípios, investiga as leis do pensamento e da linguagem e classifica seus fatos e resultados. Isso é uma ciência que ela está produzindo ao longo dessa investigação, dessa exposição e dessa classificação. Mas também ela é uma arte. Quando ela é arte? Quando a sua comunicação é flexível, não podendo haver uma aplicação rígida das regras para não distorcer o verdadeiro sentido de uma comunicação. Ou seja, ela não é uma coisa que você não possa movimentar-se, no sentido de que você chega hoje a uma conclusão, a sua comunicação você vai estar expondo, porém, durante essa comunicação, que tem que ser flexível, você pode, em alguns momentos, observar algo que não há como você provar. Então, o que você vai fazer? Você vai voltar ao texto buscando informações mais concisas para não distorcer o verdadeiro sentido da comunicação. Senão você comunica o texto de forma distorcida. Tá bom? Exigência da hermenêutica. O bom intérprete deve e precisa aprender as regras da hermenêutica, bem como a arte de as aplicar. Ou seja, você deve saber lidar com a hermenêutica como ciência, com suas regras, e deve saber também lidar como arte, sabendo aplicar as regras da hermenêutica. Outro detalhe importante, ela transforma o que está além do entendimento humano em algo que a inteligência possa assimilar. Na verdade, o que vai acontecer aqui? Através da hermenêutica, você buscando dentro das regras da hermenêutica, você vai encontrar informações dentro do texto bíblico e vai trazê-los para o seu ensino, para a sua pregação. E é isso que vai fazer com que o entendimento humano consiga captar através da sua inteligência e assimilar aquilo que lhe foi ensinado. É preciso que o intérprete
né, que o hermeneuta é aquele que prega, aquele que ensina a palavra, faça jus da hermenêutica, pesquisando a fundo as informações que o texto tem a apresentar, para que, ao trazer num sermão, as pessoas possam ver como algo que a sua inteligência possa assimilar, compreender. Ela tem duas divisões, a hermenêutica geral e a especial. A geral é o estudo das regras que regem a interpretação do texto bíblico inteiro, e ela inclui os tópicos de análise histórico-cultural, ou seja, toda a história e toda a cultura dos povos que estarão sendo estudados, de acordo com o texto. Ela também abarca o léxico, que é o vocabulário usado por esses povos, né, que está sendo apresentado no texto, e a sintaxe, que é o estudo das regras que regem a construção de frases nas línguas naturais. Então, essas línguas naturais, o que são? Na verdade, a língua original, né? São o Novo Testamento, o grego, são o Antigo Testamento, o hebraico. A hermenêutica especial já é o estudo das regras que se aplicam a gêneros específicos, ou seja, parábolas, alegorias, tipos e profecia. Ela exige um bom conhecimento das línguas originais desses escritos sagrados, visto do ângulo de seus escritores. Por quê? Porque do ângulo dos escritores? Porque quando os escritores estão colocando no papel as suas informações, eles estão vivendo em um ambiente histórico-cultural totalmente diferente do ambiente em que os tradutores vão colocar. Por isso que a gente precisa ter uma noção desses escritos sagrados visto do ângulo dos seus escritores. Ou seja, a gente vai lá atrás, né, procurar saber dentro da história e da cultura desse povo, deste escritor, o que estava se passando ali que o induziu, que o conduziu a escrever tais palavras. Ela é também o exame minucioso, ou seja, por detalhes, do sentido do texto bíblico. Não podemos simplesmente buscar o sentido, mas precisamos buscar o sentido em seus mínimos detalhes. Então tem que ser um trabalho bem cuidadoso. Sua importância. A hermenêutica revela o tempo e a cultura dos povos bíblicos, que podem ser muito diferentes dos nossos. E realmente são. Uma porque são povos do Oriente e outra que muito tempo se passou. Muita coisa mudou, até para eles mesmo no Oriente, né? Imagine para nós aqui no Ocidente. Então ela revela que o tempo e a cultura desses povos bíblicos podem ser muito diferentes dos nossos. Por isso que muita coisa a gente não pode comparar aos nossos costumes e a nossa cultura. Também ela revela que há um enorme abismo histórico e cultural entre nós, os antigos hebreus, gregos e caldeus. Ou seja, a história e a cultura de cada um desses povos tem um abismo muito grande entre a nossa história e a nossa cultura. Então, tudo isso deve ser visto por aquele que está estudando a palavra de Deus. E por último, finalizando a aula de hoje, a hermenêutica auxilia na interpretação das diferenças linguísticas.
hebraico, aramaico e grego, as três principais línguas que nós temos na Bíblia. Temas encontrados nas Sagradas Escrituras como céu, terra, tempo, eternidade, visível, invisível, material e imaterial foram escritos em épocas bem remotas, muito distantes da nossa época, em países totalmente diferentes, pessoas e costumes totalmente diferentes, linguagem simbólica, muitas das vezes, deixando claro a necessidade de um auxílio da hermenêutica, que na verdade é o quê? A interpretação da Bíblia num todo. Então é esse o auxílio que a hermenêutica propõe nos dar, para que tenhamos, né, a diferença linguística de cada uma desses povos, né, tanto o povo de língua hebraica quanto o povo de língua aramaica e de língua grega, a gente vai pegar as palavras que eles usam e a gente vai ver que há uma diferença muito grande nas mesmas palavras usadas hoje na nossa língua e no nosso tempo. Deus abençoe a cada um e até a próxima aula.